Só para contextualizar, então, pessoal, quando a gente começou a falar, então, sobre as estratégias, um pouco mais sobre como é que a administração ela vai pensar de forma estratégica, então, a gente acabou entrando, no primeiro momento, falando sobre o ambiente externo. Por que a gente começou a falar sobre o ambiente externo das empresas? Deixa eu voltar aqui em cima. Então, a gente começa pela essa perspectiva estratégica, a gente fala, então, sobre são 5 momentos bem distintos e bem claros. Esses 5 momentos, eles são, não que eles acontecem em etapas, eles podem acontecer, inclusive, intercalando esses momentos, mas a gente coloca dessa forma para a gente entender como é que, de fato, esses elementos, eles acabam se interconectando ao longo do processo de formação de estratégia. Então, pessoal, acaba que a gente mencionava que daquela empresa, o que, que ela proporciona de motivação estratégica. Então, se você, às vezes você analisava assim, tá, mas eu percebo então que existe diferença entre as empresas, o que, que motiva a empresa a fazer o que ela faz, só que eu também percebi que provavelmente a explicação mais lógica é que o segmento de, por exemplo, o segmento hospitalar é diferente do segmento industrial. O segmento da educação é diferente do agronegócio, por exemplo. Então, percebia-se que os elementos, as empresas que agiam e os mercados onde elas estavam trabalhando era o principal foco, o objetivo principal para você entender, então, o que, que a empresa fazia de fato. Então, pessoal, dessa maneira, os fatores motivadores do mercado, vocês viram na semana retrasada, 2 semanas atrás, quando a gente mostrou, então, alguns pontos de como fazer, ou como interpretar o ambiente externo. Então, vocês viram falar sobre a análise PESTEL. Essa análise PESTEL, então, é uma sigla para analisar alguns pontos principais, entre eles o aspecto político, deixa eu passar no slide aqui, o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto tecnológico, o aspecto ambiental e o aspecto legal. Isso, então, você percebe que, se, por exemplo, você tivesse que perceber, por essa análise de mercado, com essa perspectiva mercadológica, por que, que as empresas fazem o que fazem, o aspecto político, como a gente mencionou, diria, então, por que, que algumas empresas elas se constituem, por que, que elas vão atrás de, por exemplo, uma brecha na lei para exercer as suas atividades, ou então vão atrás de por exemplo, um segmento da sociedade para vender o seu produto. Então, isso era uma análise completamente objetiva, ela era muito clara, ela era completamente mercadológica. Então, você entendia que por exemplo, se você tem uma empresa de turismo, fazer um turismo para a terceira idade faz todo sentido. Então, você segmenta o teu negócio porque a sociedade possui um extrato dentro dela que facilita você buscar esse mercado. Então, você vai segmentar a tua empresa, você vai buscar, então, fatores que te proporcionam um diferencial com relação aos teus concorrentes, e aí vai. Então, inclusive, no exercício que eu passei para vocês, inclusive, o feedback que eu dou do exercício que vocês fizeram foi que a análise que vocês fizeram foi perfeita. Então, vocês tiveram a possibilidade de observar o segmento de bebidas no mercado europeu. Esse mercado, então, ele possui várias empresas que já atuam naquele mercado, naquele segmento. Daí vocês entenderam algumas características sobre o que está acontecendo naquele mercado. Então, vocês perceberam o que motivava as empresas a buscar aquele segmento, a buscar outros mercados, que tipo de cerveja, que tipo de produto, enfim. Vocês entenderam as características do porquê que aquela empresa, então, ela faz o que ela faz, ela busca uma estratégia diferente das outras. Então, por mais que elas façam a mesma coisa, elas estão no mesmo mercado e você está tentando entender, então, onde é que ela se situa dentro desse grande mercado. O ponto que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Então, de acordo com essa perspectiva mercadológica, o que a gente vai ver daqui para frente, então, ele vai dizer para vocês, ele vai tentar demonstrar como é que uma empresa, então, ela pode encontrar aquela vantagem competitiva. Como é que, por essa análise de mercado, como é que a empresa ela consegue ter uma vantagem frente aos seus concorrentes? Do que a gente viu do termo, cadê? Acho que não está nesse slide, né, nesse PowerPoint. Depois eu mostro.
do conceito que a gente viu lá de estratégia bem anteriormente, a gente falava o tempo inteiro que as empresas, então, elas têm que buscar uma vantagem que seja duradoura, onde você consiga fazer a configuração dos seus, deixa eu colocar aqui, a configuração dos seus recursos de uma forma que a empresa ela consiga obter essa vantagem competitiva. Então, a primeira etapa é justamente entender o ambiente externo, para depois, então, você buscar essa configuração interna, entender sobre os teus recursos. Para isso, essa análise que ela é feita, ela tem justamente essa ideia. Por essa perspectiva do que a gente vai ver aqui, é uma ideia de como é que você analisa o mercado e como é que esse mercado, então, ela vai dar um norte de como é que vai ser a estratégia daquela empresa. Existem algumas possibilidades, de acordo com essa teoria, então, que as empresas elas podem, de acordo com o teu objetivo estratégico, conseguir algumas vantagens para o seu segmento. Uma delas, então, é se a empresa ela estiver voltada para o mercado, ela consegue, então, ela consegue ter essa vantagem a partir do momento onde, desde que os seus clientes percebam que ela faz algo único, então você está dizendo que essa empresa ela está segmentada pelo critério de diferenciação. Então, o que ela faz é único dentro daquele mercado, então isso traz uma vantagem com relação aos teus concorrentes. Ao mesmo tempo, mesmo não sendo algo único, algo que só você faz ou que só você tem, existe a possibilidade, então, de você entrar em um mercado onde você consegue exercer as suas atividades voltada para liderança em custos. Então, o que você está querendo fazer é conseguir uma vantagem na minúcia. Então, por mais que todo mundo faça a mesma coisa, siga o mesmo padrão, digamos assim, como eu mencionei na aula anterior, né? Digamos o segmento de extintores. Segmento de extintores não tem o que fazer. Você segue o mesmo padrão, você segue a mesma lógica. Todo mundo que faz extintor tem que fazer o mesmo tipo de produto porque são produtos únicos, não tem como fugir do padrão. Dessa forma, então, como é que você vai conseguir fazer alguma coisa? Para conseguir vantagem. Diferenciação, impossível, não tem como. Então, nesse caso, uma das formas para você conseguir essa vantagem estratégica, talvez seria, então, se a empresa ela conseguisse fazer a liderança em custos. Então, isso aqui é o que proporciona. Então, você consegue, e o reflexo direto de custo é diretamente vinculado com o preço. Então, se você consegue manter o mesmo preço dos teus concorrentes, mas você tem custos menores, então, de alguma forma, você está tendo um lucro maior do que os teus concorrentes. E isso aqui é o que traz uma vantagem com base nessa perspectiva. Agora, se digamos então que você está agindo, que a empresa ela atua não necessariamente em um mercado, nem um mercado que possui mesmas empresas com o mesmo perfil, que fazem a mesma coisa com os mesmos produtos, existe a possibilidade então da empresa ela estar num segmento muito específico, onde existem poucas pessoas que fazem aquilo que ela faz. Então, digamos, você faz um tipo de, digamos, próteses ortopédicas, pode ser, digamos. Seria um mercado onde ele possui uma característica, uma padronização que ela precisa ter, que ela precisa seguir, ok, tudo bem. Ele precisa seguir uma regulamentação, tudo bem, ok. Só que ao mesmo tempo, então, esse segmento, o que você precisa fazer, então, nessa lógica, para conseguir uma vantagem, é que a empresa, ela foque nesse mercado de uma forma exclusiva. O foco nesse segmento é o que traria, então, a vantagem para frente aos seus concorrentes. Agora, se a empresa, ela tenta mesclar todos esses elementos, onde ela entende do mercado, ela tenta se diferenciar, ela não consegue acessar esse foco no segmento específico, e ainda assim ela também não consegue fazer uma liderança em custos, então de alguma forma essa empresa ela está perdida no meio do caminho. Então dificilmente ela vai conseguir essa vantagem competitiva. Então, por essa análise, já é uma ideia, uma perspectiva que a gente consegue entender sobre o mercado, impulsionando orientando a empresa dentro daquele mercado.
Por exemplo, então você está entendendo o que o mercado está, quais são os sinais que o mercado está dando para você se posicionar dentro daquele mercado. Para isso, como a gente mencionou, acho que era nesse ponto que eu queria mostrar para vocês. Nem todos os segmentos, nem todos os mercados, eles são completamente estáticos. Como eu mostrei para vocês na aula passada, então, nessa análise PESTEL, a gente mencionou a análise dos extintores. Os extintores, então, eram uma brecha dentro da legislação que permitia que as empresas elas conseguissem se posicionar nesse mercado e ter praticamente uma clientela exclusiva, porque todo mundo precisava de extintores. Só que, ao mesmo tempo, existem alguns fatores que vão começando a mudar, vão proporcionando, então, mudanças no cenário futuro. Então, essa empresa, ela tem que, de alguma maneira, ela tem que ter um conhecimento sobre o cenário para entender, então, de que forma que ela precisa se precaver dessas pequenas mudanças. Já devem ter escutado vários casos de algumas empresas que passaram por essas mudanças. Por exemplo, vocês devem lembrar da Xerox, ou empresas de máquinas de escrever. A Xerox, por exemplo, era uma empresa que fabricava essas impressoras, essas máquinas para fazer cópia, só que ao mesmo tempo, a Xerox, então, ela começou a entrar num segmento onde existiam várias empresas que faziam a mesma coisa, você começou a ter uma dificuldade de sustentar essa vantagem competitiva frente aos demais. Máquinas de escrever, por exemplo, o produto ele já estava em extinção, já não existia a possibilidade de você manter aquele produto no mercado, porque existiam outros substitutos. Então, essa ideia de você tentar entender o que acontece com base na perspectiva de cenários, ajuda, então, ou de alguma maneira, a você se antecipar algumas tendências do mercado. Então, tentar entender mudanças tecnológicas, tentar entender aspectos relativos ao crescimento do mercado, políticas internacionais. O exemplo que eu dou aqui é exemplo do ramo de óleo e gás. Empresas do ramo de óleo e gás, eles já estão pensando no futuro, porque é um recurso finito, existe a possibilidade praticamente premente mudar o tipo de consumo de óleo e de gás para alguma coisa mais sustentável. Então, essas mudanças que estão acontecendo, elas proporcionam alternativas para a empresa começar a se planejar com relação a essas possibilidades futuras. Para isso, pessoal, para você entender, então, para ter uma abrangência um pouco maior sobre a criação ou a perspectiva de cenários, eu apresento para vocês, então, um conceito que são essas 5 forças de Porter. Então, esse autor, então, ele menciona para a gente o seguinte: existem, então, 5 forças que estão atuando diretamente nas empresas, né? Entre elas, a gente tem que prestar atenção com relação ao mercado, o papel dos fornecedores, o papel dos produtos substitutos, o papel dos seus próprios clientes, o papel de novos entrantes ou possíveis novos entrantes e também a rivalidade entre os concorrentes. Tudo isso aqui, então, ele vai afetar o desempenho da empresa de alguma forma. Por exemplo, quando a gente fala, então, sobre potenciais novos entrantes no mercado, perceba, então, que algumas empresas, elas podem inibir a entrada de novos entrantes, então elas podem criar barreiras de entradas como fatores, então, que vão inibir a competitividade do mercado. Então, você mantém o seu status dentro daquele mercado, porque existe uma certa barreira para a entrada de novas empresas. Vocês conseguem pensar em algum tipo de empresa, pessoal, que dificilmente, se vocês quisessem abrir uma empresa hoje, ela vai conseguir entrar nesse mercado facilmente? O que vocês acham? Depende do nicho, professor. Diga um exemplo. Um posto de combustível, sei lá. Pode ser uma empresa que vai fazer extração de combustível, ela vai conseguir entrar nesse mercado facilmente? Dificilmente. Dificilmente. Então a gente está falando de um mercado onde ele possui uma barreira natural e isso vai manter
vantagem com relação aos demais. Porque, afinal de contas, o principal objetivo que as empresas elas querem é justamente se manter no mercado de uma forma forte e sustentável. Então, os potenciais entrantes, imagina o seguinte, se você está pensando em abrir um restaurante, se vocês estão pensando em abrir um restaurante, é fácil ou é difícil você abrir um restaurante digamos, em Guarapuava, na cidade de vocês? Abrir é fácil, manter é difícil. Exatamente, mas por que então manter é difícil? Porque pode ser que amanhã apareça já um outro restaurante do teu lado que faça a mesma coisa, que vai roubar os teus clientes, ou que tem a possibilidade de sugar os teus clientes. Então, essas barreiras de entradas, de alguma forma, são forças que podem manter ou piorar a tua situação de vantagem naquele mercado, naquele segmento. Então, de alguma maneira, existe a possibilidade de você pensar de que maneira que você consegue manter ou sustentar essa barreira. Às vezes, a gente retorna nesses aspectos da análise PESTEL que a gente fez. Pode ser, então, que existe uma perspectiva legal que impossibilita que outros concorrentes entrem no teu mercado. Então, não tem como outra pessoa entrar, porque só você faz isso e existe só uma licença para você atuar nesse mercado. Digamos assim. Então eu sou, digamos, uma concessionária de uma rodovia. A concessionária em si, qual que é a preocupação? Existe a preocupação que ela tem para novos entrantes? Não tem, porque é um contrato. Você firmou um contrato de licitação. Esse contrato, então, foi exclusivo. Então, de alguma maneira, se você ganhou essa licitação, existe um aspecto legal que já está criando uma barreira para os outros concorrentes. Existem outros concorrentes? Existem. Mas eles vão conseguir entrar? Dificilmente. Então, esse segmento, ele já cria essa ameaça normalmente. E é isso, então, que normalmente se pergunta ou se leva em consideração para a criação desses cenários, para saber o que a empresa ela deve fazer para manter essa vantagem competitiva. Outra possibilidade, então, são análises de substitutos ou produtos substitutos. Por quê? Quando a gente fala, então, de novo, de um restaurante, existe a possibilidade de aparecer algum outro negócio que seja substituto, que não necessariamente faça a mesma coisa, mas que ele consuma ou ele tome os teus clientes de você? Sim. Você pode não ter necessariamente uma empresa do ramo alimentício, mas daqui a pouco aparece. Eu lembro um tempo atrás, eu não sei se agora existe ainda. Eu imagino que deve existir. Mas um tempo atrás, uns 5, 6, até mais tempo, uns 8 anos, existiam aqueles chazinhos lá que você tomava na época do almoço para emagrecer, enfim. Ele tomava o cliente dos restaurantes e você ia entrar numa outra onda que era uma onda desses produtos de emagrecimento. Então ele não era do mesmo ramo, mas ao mesmo tempo ele era um produto substituto ao teu produto. E isso então o teu cliente acabava substituindo o teu produto por outro. Nesse caso, então, você tem que pensar de que forma então que você vai pensar em criar barreiras para esses produtos substitutos. Então, aqui os substitutos, eles podem reduzir a demanda por certa categoria de produtos, posto que os seus consumidores, eles trocam para outros produtos. O que mais, pessoal? Que outros exemplos que vocês conseguem lembrar ou no negócio de vocês? Que sejam substitutos. Panificadora, no caso do ramo alimentício. Pode ser. Sei lá. Certo. Questão de preço. Agora, pessoal, isso era um exemplo que eu queria dar para vocês também. Agora existe, de acordo com a possibilidade de você ter o auxílio da tecnologia, então, agora a tecnologia ela está oferecendo a possibilidade ou está aumentando o nível de produtos substitutos mais facilmente. Então, por exemplo, hoje eu sei que existem algumas empresas que elas são empresas praticamente inteiramente tecnológicas, então elas se baseiam no universo tecnológico, eles se criam já na internet, com toda uma infraestrutura tecnológica, e elas oferecem o mesmo tipo de serviço ou o mesmo tipo de produto
que uma empresa convencional faz, só que ela faz de uma forma mais rápida, mais inteligente, mais prática, enfim, tudo que a tecnologia proporciona. Dessa maneira, então, o mercado ele está com uma possibilidade maior de surgirem produtos substitutos. Se eu não me engano, inclusive, eu tenho um caso aqui que deixa eu puxar esse caso aqui para vocês. É um caso que eu gosto de trazer por causa justamente desse momento. Não sei se vocês vão lembrar, eu confesso que eu não lembro direito, embora eu já tenho alguns verões nas minhas costas, que existe esse exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Tem o caso da Netflix. A Netflix é uma empresa que ela já existe desde 1998, mas ela só começou a existir, ela só começou a ter um pouco mais de notoriedade depois de um tempo. Por quê? A Netflix, então, era uma empresa que ela fazia a mesma coisa que qualquer tipo de locadora de fitas ou DVDs elas faziam naquela época. Só que o mote do negócio ela era justamente fundamentado na entrega dos produtos. Enquanto os clientes eles iam nas locadoras fazer a retirada dos produtos, a Netflix ela entregava o produto em casa e recebia o produto em casa. E retirava o produto em casa, né? Então, ela tinha dezenas de filmes que você entrava no catálogo da empresa, pedia e você recebia esse filme em casa. Esse negócio, então, a empresa ela começou a entender que o mercado estava em declínio, então o mercado de locadoras ela estava em declínio, inclusive a maior empresa do ramo era a Blockbuster, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. A Blockbuster ela permaneceu mantendo o mesmo mote de negócio, ela fazia a mesma coisa, ela não se antecipou a algumas tendências. Já a Netflix, ela conseguiu antecipar, ela criou então um sistema tecnológico robusto o suficiente para que todo o seu catálogo ele fosse eletrônico. Então, depois de um tempo, a empresa ela começou a se segmentar exclusivamente nesse público. Então, ela não concorria mais com a Blockbuster, ela não fazia mais a mesma coisa, embora a ideia fosse a mesma. Ela entrou num segmento tecnológico e começou a colocar o seu catálogo de forma que todos os clientes conseguissem ter acesso imediatamente, sem ter que ir ao lugar, ter que fazer, então, a retirada e entregar o filme físico. Com isso, então, a empresa ela começou a ter um destaque maior, tanto que foi um dos motivos para a Blockbuster entrar em falência. Então, nesse caso, nesse estudo de caso, o que os fundadores eles falam é que o único arrependimento que a Netflix teve foi dela não ter entrado antes nesse mercado, porque já existia a possibilidade e eles foram tateando para ver se existia a possibilidade, se ia fazer sucesso ou não. Depois de um certo tempo, a gente percebeu então que a Netflix ela conseguiu fazer essa leitura do cenário melhor que os seus concorrentes. Então, o meio tecnológico proporcionou, então, criou, então, uma barreira, uma vantagem com relação aos concorrentes. E isso, então, é uma forma de você manter ou se sustentar naquele mercado. Um outro caso, pessoal, dentro dessas 5 forças, é a análise que são feitas sobre os teus fornecedores. Da mesma maneira que a gente interpreta os outros 2 pontos, a gente tem que entender, então, que os fornecedores, eles têm o que a gente chama, então, de poder de barganha. Os seus fornecedores, eles são a principal fonte de matéria-prima, ou então de algum elemento que vai impulsionar o negócio da empresa. Então, se a empresa ela tem a produção, a elaboração de produtos, ela precisa de alguma forma, então, ela depende desses seus fornecedores para manter o teu negócio e elaborar os seus produtos. Esses fornecedores, então, eles de alguma maneira, dentro da disputa, uma disputa mais consensual entre empresa e os seus fornecedores, eles podem exercer um tipo de poder dentro dessa negociação. Então, de que maneira que você tem que interpretar isso? Os teus fornecedores, então, eles podem deter alguns conhecimentos, algumas informações, eles podem não necessariamente ser completamente justo com os teus clientes,
de uma forma, então, que eles podem manter aquele critério como uma possibilidade de manobra no futuro. Então, se você quiser, não necessariamente barganha no sentido de melhoria de preço ou aumento do lucro da empresa, mas pode ser simplesmente assim, olha, o meu fornecedor, ele me fornece esse produto, só que depois de um tempo fui percebendo que ela estava negociando com outras empresas, ela não estava dando prioridade para mim, esse meu segmento, então, ele já não está sendo tão lucrativo para o meu fornecedor. Então, acaba que o fornecedor, ele começa a agir de uma forma a prejudicar o teu negócio. Nessa perspectiva, então, é o mercado dos seus fornecedores, de alguma maneira, então, prejudicando ou facilitando o desempenho da empresa naquele segmento. Então, os fornecedores, eles podem oferecer para as empresas o que elas precisam para produzir, incluindo mão de obra ou recursos financeiros. Isso aqui, então, é uma possibilidade do que a empresa ela pode sabotar o teu desempenho ou, então, melhorar o desempenho da empresa naquele segmento, tanto com, por exemplo, mão de obra ou recursos financeiros. Da mesma maneira que a gente falou sobre fornecedores, a gente não pode esquecer que existem na outra ponta os compradores. Esses compradores, eles seguem a mesma lógica do poder de barganha que os fornecedores possuem. Os compradores, eles também são seus clientes e, de alguma maneira, eles conseguem dar um encaminhamento para o futuro da empresa. Se os teus compradores, eles estão desistindo de comprar de você, como, por exemplo, aconteceu no caso da Netflix, os clientes da Blockbuster, eles não estavam mais indo exclusivamente na Blockbuster, eles estavam querendo alguma coisa melhor, um produto melhor, onde você pudesse ter ou usufruir melhor daquele mesmo produto que você faz. Dessa forma, então, cadê? Aqui. Então, os compradores, eles também possuem um tipo de poder de barganha frente ao negócio. Isso tudo, pessoal, vai dar um norte para a empresa com relação a o que a empresa ela deve fazer com relação a fornecedores, produtos substitutos, os seus clientes, novos entrantes e, no final das contas, a empresa ela tem que tentar entender como é que isso vai promover algum tipo de vantagem frente aos concorrentes. Então, das 5 forças, os concorrentes, eles estão sempre lá com vocês, eles fazem a mesma coisa, prestam o mesmo serviço, elaboram o mesmo produto, só que você precisa então entender o que isso aqui vai diferenciar a empresa dos demais. E é o que a gente mencionou aqui em cima, nessa ideia, né? A empresa ela também tem que pensar nessa mesma lógica na manutenção dessa vantagem competitiva. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação às 5 forças? Alguma dúvida com relação a esses conceitos? Tranquilo. Legal. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas a gente não vai entrar tanto em detalhe em cada um deles, quando a gente fala então sobre cada um deles. Produtos substitutos, novos entrantes e o poder de cada um deles. Tem um ponto que eu queria mostrar para vocês, esse aqui. Como essa perspectiva que eu estava mostrando, que eu mostrei para vocês aqui, é uma perspectiva, desde que eu mencionei no começo, é uma perspectiva mais mercadológica, ela tenta entender o próprio mercado em si, como é que as empresas elas conseguem pegar os sinais que estão acontecendo no mercado e configurar internamente o que a empresa ela precisa fazer. Então, a empresa ela pode se planejar pensando principalmente numa coisa que a gente fala sobre o ciclo de vida dos mercados e das indústrias. Como a gente já mencionou, existem então alguns produtos, alguns segmentos, onde eles seguem um ciclo de vida. Desde o momento de desenvolvimento, crescimento, existe aqui então uma certa estabilidade até uma maturação e um possível declínio. Nesses segmentos, então, entendendo sobre o que a empresa ela está passando, deixa eu voltar aqui, entendendo qual que é o ciclo de vida do mercado. Inclusive, essa teoria do ciclo de vida de mercado, ela traz, então, justamente essa criação de cenários futuros, desde o momento, então, que você entenda que cada mercado ele passa por esse processo inevitavelmente. Então, vai ter um processo de desenvolvimento, crescimento, vai ter um processo de estabilidade, maturação e um possível declínio. Tudo isso, então,
cria algumas expectativas no que a empresa ela pode fazer. Por exemplo, em um segmento onde ele está se desenvolvendo, o que a empresa ela pode fazer para o negócio se conseguir uma vantagem frente aos demais? Essa aqui entra naquela lógica de, então, de inovação, diferenciação, porque aqui, esse mercado onde ele está se desenvolvendo, a tendência é que a competitividade dele seja menor. Então, se é um segmento onde existem poucas empresas, a competitividade é pequena, entendendo sobre isso, a empresa ela pode fazer, então, a diferenciação do seu produto. O meu produto, então, ele é único, ele é exclusivo, ele é melhor do que o meu concorrente. Então, esse segmento, então, ele ainda está tentando entender aonde é que ele vai se encaixar. A partir disso, então, mesmo passando do momento de desenvolvimento até um momento de crescimento, se o segmento ele está crescendo, é um mercado em ascensão, o que você pode fazer para o negócio ele manter ou sustentar uma vantagem frente aos demais? Então, existe a possibilidade de você entender que o mercado em crescimento, então, você está vendo um potencial dos clientes, os clientes eles estão crescendo, as barreiras ainda de entrada nesse segmento ainda são pequenas. Aqui, então, nesse momento, as empresas elas ainda consideram essa etapa de crescimento como uma possibilidade da empresa ela se destacar frente às demais. Então, as barreiras de entrada ainda são pequenas. A segmentação ela ainda não é estabelecida. Então, por que não entrar nesse mercado e buscar uma competitividade um pouco maior? Depois, mesmo a partir do momento onde a empresa está começando a perceber que existe uma estabilidade um pouco maior naquele segmento, as empresas elas já estão consolidadas faz um tempo, já existe uma quantidade de novos entrantes bem maior do que o aspecto inicial. Então, aqui o crescimento ele já é um pouco menor. Aqui o aspecto gerencial vai fazer um diferencial maior do que simplesmente você ter uma inovação, um produto diferente. Então, as estratégias aqui, nesses momentos, elas são muito mais, como é que eu posso dizer, incrementais. Aqui você tem que pensar, o esforço que eu faço estrategicamente para conseguir um retorno como eu tinha, por exemplo, nas etapas anteriores, é um esforço cada vez maior para conseguir retornos não tão maiores. Então, aqui você já começa a pensar o que o mercado está significando para as empresas no futuro, o que você deve fazer. A próxima etapa, então, ele já está dizendo que não tem como fugir desse mercado e ir para uma etapa de maturidade, onde, então, você já tem empresas consolidadas, o crescimento ele vai ser mínimo, o crescimento ele já vai ser um pouco mais contido, a barreira de entrada já vai estar um pouco mais consolidada, porque então você já tem empresas que já estão naquele segmento há muitos anos ou há muito tempo. Aqui, então, você está sempre pensando naquela ideia de custo-benefício. O que eu preciso fazer? Vale a pena para conseguir um retorno, às vezes, marginal, onde não é tão significativo? Vale a pena. Então, a empresa ela pensa e dá o próximo passo. Se não vale a pena, então ela já pondera ou já se planeja antecipadamente e vê o que ela faz antes de colocar em prática. Depois disso, não tem como fugir, a empresa, o mercado daquela empresa, ela pode entrar em um mercado de declínio. Aqui, então, o mercado de declínio quer dizer que você já tem uma enorme quantidade de concorrentes. Aqui, nesse ponto, a concorrência ela é tão grande que esse segmento, então, ele tende a ser, como é que eu posso dizer? Ele tende a ser danoso um ao outro. Então, você roubar o cliente do seu concorrente, nada mais é do que você roubar cliente de todos de uma forma geral. Então, você não está contribuindo, os outros não estão contribuindo, e o esforço fica cada vez maior ao longo desse cenário. Por que eu menciono esses 5 pontos, pessoal? Porque em alguns momentos a gente sempre pensa que os aspectos com relação à concorrência, à competitividade, à estratégia que vai dar a vantagem que a empresa ela precisa para ser melhor naquele segmento. Existe um termo e uma crítica que é feita com relação
a essas 5 forças que ela menciona alguns aspectos complementares. A complementariedade em alguns segmentos, ela traz mais vantagem do que a completa concorrência ou a completa competitividade entre os jogadores daquele mercado, né? Por exemplo, tem como 2 ou mais empresas se beneficiarem de alianças estratégicas ou de parcerias? Tem como isso trazer algum tipo de fruto para as empresas? Claro. A gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, as cooperativas. A ideia das cooperativas qual é? Não é justamente criar ou fortalecer as pessoas que já estão naquele segmento. Então, cada um estava trabalhando naquele segmento de uma forma agressiva. Estava todo mundo atrás desse mercado e de uma forma que todo mundo saía prejudicado. Não existia um crescimento sustentável para cada um deles. Dessa maneira, as cooperativas, então, elas vão criando uma rede de cooperação, de ajuda, de auxílio, onde você troca informação, você troca tecnologia. Os teus clientes, então, eles podem não consumir de você, mas eles consomem de um outro cooperado, e todo mundo cresce de uma forma mais sustentável. Dessa maneira, então, ao invés de você eliminar ou fazer o mercado ser um mercado mais agressivo, você traz para o mercado ser muito mais cooperativo entre os elementos. Outras formas também, a gente fala de alianças estratégicas, mas existe o que a gente chama de redes organizacionais. Então, as empresas, elas vão se conectando de uma forma onde você cria uma rede de contatos ou de informações. Por exemplo, um supermercado tem contato com pessoas digamos, do ramo, como é que posso dizer? De frios, digamos. Então, pode ter contato com empresas de frios. Essas empresas de frios, elas também vendem, digamos, não para supermercados, mas vendem para, sei lá, vamos dizer, para pizzarias. Um exemplo muito esdrúxulo, mas pense então que não necessariamente a empresa que vende para frios, ela tem um contrato exclusivo com supermercados. Então perceba que a rede de supermercado, ela pode não necessariamente ter contato direto com pizzarias, não faz o menor sentido. Não exclusivamente, né? Mas pode ter, sei lá, pode ter alguma vantagem, enfim, uma parceria. Mas o fato dessa empresa de frios, ela ter contato com essas pizzarias, pode ser então que o supermercado, por meio dessas empresas de frios, consigam se beneficiar e vice-versa das informações que a pizzaria consegue dar para a empresa de frios e depois elas podem repassar para o supermercado. Ou seja, eu não necessariamente tenho contato com as pizzarias, mas eu, como supermercado, por meio das empresas de frios, consigo ter acesso a essas informações indiretamente. Então, você está criando uma rede de organizações. E essas empresas, elas também se beneficiam com a criação dessas redes. Certo? A ideia aqui, então, é você entender que o mercado em si, ele traz várias características, a gente já entendeu, a gente já percebeu que, de alguma maneira, isso aqui influencia os negócios. O que a gente tem que entender também é que existem algumas características, como, por exemplo, aspectos complementares, que que também auxiliam no desenvolvimento das estratégias do negócio, na obtenção de recursos, e aí vai. Deu para entender aqui, pessoal? Tanto o objetivo que eu queria mostrar para vocês com relação à análise do mercado, com essa crítica que a gente pode fazer, se a gente analisar somente esses aspectos. Deu para entender? Alguma dúvida? Conseguem visualizar isso? Algum de vocês trabalha em cooperativas? Como é que é? Eu trabalho, professor, no Sicredi. Ah, é? Exatamente isso. Conta um pouco para a gente como é que é essa complementariedade que as cooperativas podem trazer para o mercado. Então, professor, a ideologia do cooperativismo veio trazida muito pelo Theodor Amistad, né, o padre, se não me engano, alemão, que veio lá da Europa e tudo mais.
e ele trouxe para cá a cultura do cooperativismo, né? Ele via que tinha pessoas que cultivavam algum grão ali e tudo mais, e não tinham controle financeiro, né, etc. Foi aí que ele começou a criar algumas situações de crédito ali, emprestar dinheiro para as pessoas, e aí o dinheiro emprestado ele usava na mesma comunidade, digamos assim, e é isso que o Sicredi tenta trazer. Por exemplo, o dinheiro, por exemplo, aplicado em LCA, por exemplo, no Sicredi, hoje eles usam para carteira agro, né, crédito rural, né, aqui mesmo da região, no caso. Então, é para fomentar a região. Para você ter uma ideia, existem agências de Sicredi, só de Sicredi, em 213 cidades hoje no Brasil. Então, e umas que nem dão tanto lucro assim. Umas que é só realmente para fomentar a questão do cooperativismo, essa ideia de cooperativismo mesmo. Como, por exemplo, umas meninas ali do Pinhão, essa semana ainda, foram ali na sede administrativa, que elas estão concorrendo a uma premiação a nível de Paraná de programação. Elas são do Pinhão, elas usaram o computador de um professor de uma escola para aprender sobre programação. E elas fizeram um projeto lá de programação, estão concorrendo a nível Paraná, e o Sicredi tem ajudado essas meninas. Elas são carentes, né? E tudo mais. E muito isso fomenta realmente a comunidade, né? Bem como o professor disse ali. Que bacana. Não, o exemplo foi perfeito. Obrigado, João, por trazer esse exemplo, porque a gente está falando justamente de um aspecto que a cooperativa traz, que não necessariamente ela fomenta aquela competitividade. E se a gente for parar para analisar, por exemplo, os bancos, de uma forma geral, eles são instituições maiores, eles têm uma estrutura maior, eles têm uma rede por trás que também suporta todas as suas ações, e é um mercado muito agressivo, é um mercado mais, como é que posso dizer, mais competitivo entre eles, né? Então, qualquer cliente ou qualquer mudança, eles já sentem um impacto no seu mercado. Só que, porque, claro, né, pode ser que exista um efeito de manada, enfim, e isso não é legal para os bancos. No caso das cooperativas, então, a proposta, a gente consegue pensar, inclusive, que nem se encaixa na mesma lógica que os bancos ou instituições financeiras, como os bancos, né? Acaba sendo, então, uma ideia justamente de fomentar um aspecto mais de crescimento sustentável, onde você consegue manter todos os cooperados unidos de uma forma onde se um se beneficia, o outro também se beneficia e vice-versa. Se um sai ruim, o outro também sai mal. Mas todo mundo, então, tem que pensar de uma forma coletiva. E isso, justamente, pessoal, é o que, assim, não tem como fugir de você interpretar que se existem essas práticas no mercado, então existe alguma coisa dentro dessa lógica que beneficia essas práticas. Por exemplo, se a gente percebe que cooperativas, como o Sicredi, por exemplo, são empresas que não nasceram ontem, que são empresas que já estão no mercado há um tempo, que a prática delas, de alguma forma, tem se mantido no mercado, quer dizer que alguma coisa dentro dessas práticas está sendo bem feita. Isso, então, é o que dá o sinal para a gente entender, então, sobre o próximo elemento. Quer dizer, então, que existe alguma coisa que não é aquela competitividade bruta que se existe no mercado, que não é somente aquele exclusivo ponto de você perceber que tá. Então, o que eu faço, ele tem que ser melhor do que o fulano faz, porque senão eu vou ir de mal a pior nesse mercado. Não. Existe, então um aspecto que as empresas elas precisam focar, que é a análise interna. Então, você tem que entender que aqui entra aquela ideia da configuração dos teus recursos.
pode ser que o segmento esteja indo de muito mal a pior. Que a empresa, ela está sendo criada num momento ruim, digamos assim. Se você imaginar o caso da Netflix. A Netflix, então, ela entrou em um segmento onde já existiam alguns colossos, como a Blockbuster, ou então outras empresas que faziam a mesma coisa. Só que, então, ela se preparou, ou ela tinha alguma coisa que ela fez de diferente que trouxe, então, o resultado que ela precisava. E aqui entra, então, os aspectos ou a configuração dos teus recursos internamente também são pontos onde a empresa ela precisa focar, porque isso aqui pode ser, então, o que traz aquela vantagem, como a gente estava mencionando, não somente entender sobre o mercado. E aqui, inclusive, há um ponto de mudança nas teorias de administração, da parte estratégica, porque então a gente está falando que existem algumas outras influências que não são exclusivamente do mercado. Então, existem coisas que você faz, que a empresa faz, que traz, então, aquela vantagem, que traz aquele desenvolvimento um pouco mais sustentável. Daqui para frente, então, a gente vai começar a falar, por exemplo, de uma perspectiva que vem a contribuir com essa análise externa, que ela é um pouco mais voltada para essa visão baseada em recursos. Aqui, então, a gente está falando que a configuração dos meus recursos, ou o foco no que a empresa ela tem, ou que ela pode ter, é o que pode trazer o resultado que ela tanto precisa. Então, é matéria-prima, é uma matéria-prima de qualidade, é um contato que eu tenho com, né, os meus funcionários, é uma melhoria da minha logística, é um marketing melhor, é uma tecnologia que eu consigo empregar para melhorar os meus processos, e aí vai. Então, aqui a gente está falando que as empresas, então, elas podem focar exclusivamente na parte interna também para trazer o resultado que ela precisa. Isso aqui, então, vai ser o foco das nossas próximas aulas. Para a gente dar justamente um complemento ao que a gente tem visto das análises externas. Beleza, pessoal? Tá, não vem ao caso. A gente tem um exercício que a gente já fez. Tá, então, pessoal, para a próxima aula, o que eu digo para vocês? Se eu não me engano, próxima semana a gente tem mais uma aula comigo, né? Vocês não vai revezar com outro professor, acho que vai ser comigo mesmo. Então, na próxima aula da semana que vem, então eu vou mandar para vocês um texto sobre essas vantagens, essa visão baseada em recursos, para vocês lerem, fazerem uma análise. E daí a gente começa na próxima semana, todo mundo já dentro da mesma expectativa, já entendendo o que isso aqui vai trazer de vantagem para os próximos conteúdos da disciplina. Beleza, pessoal? Então, a princípio é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, eu fico à disposição. Caso contrário, a gente encerra nossa aula por aqui.